63. Contradições da Bíblia, e tem muito mais. Superateu.9. Canal novo, dá uma força, galera. 1. A Bíblia nos fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus, e Timóteo 13,16. Mas em alguns trechos é negada a inspiração divina, e Coríntios 7, 6, 5, 12 e Coríntios 11, 17. 2. Os gigantes existiam antes da inundação, Gênesis 6, 4. Somente Noé, sua família, e os animais da arca sobreviveram. Inundação, Gênesis 7, 23. Mesmo depois da inundação os gigantes continuaram existindo, Números 13 e 33. 3. Deus diz para Noé que tudo o que se move e tem vida servirá de alimento para ele, e também toda a vegetação. Só não poderá comer da carne ainda com vida, ou seja, com sangue, Gênesis 9, 3, 4. Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos, Deuteronômio 14, 7, 20. 4. Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro, Gênesis 11, 1 minutos e 609 segundos. Anterior a isto, a Bíblia fala de diversas nações, cada um com sua própria língua, Gênesis 10, 5. 5. Deus admitiu que ele é a causa da surdez e da cegueira, Êxodo 4 e 11. Contudo, Deus não aflige os homens por vontade própria, Lamentações 13, 33. 6. Deus envia Moisés para o Egito resgatar os filhos de Israel, Êxodo 13, 10. 4 e 19, 23. No caminho, Deus ameaçou Moisés de morte. Êxodo 4 e 24, 26. Não proveu de explicação. 7. Deus mata todos os animais dos egípcios com uma forte pestilência. Nenhum sobreviveu. Pestilência, Êxodo 9, 3, 6. Deus mata todos os animais dos egípcios com uma chuva de granizo, Êxodo 9 e 19, 21,25. Mas eles já não haviam morrido com a pestilência. 8. Deus não foi conhecido por Abraão, Isaque e Jacó pelo nome de Javé, Êxodo 6, 2, 3. O nome do Senhor já era conhecido, Gênesis 4 e 26. 9. Deus proíbe que seja feita a escultura de qualquer ser, Êxodo 24. Deus ordenou a fabricação de estátuas de ouro, Êxodo 25, 18. 10. Proibição do assassinato, Êxodo 20:13. Deus manda a Moisés matar todos os homens de Madiã, Números 31, 7. 11. Proibição do roubo, Êxodo 20:15. Deus manda roubar os egípcios, Êxodo 13, 21, 22. 12. Proibição da mentira, Êxodo 20:16. Deus permitia mentira, e Reis 22 e 22, 13. Você tem que julgar o próximo com justiça, Levíticos 19 e 15. Não julgue ninguém para não ser julgado, Mateus 7, 1. 14. Deus jamais se arrepende, e Samuel 15 e 29. Deus se arrepende, Gênesis 6, 6, Êxodo 32, 14 e Samuel 15, 11 minutos e 35 segundos, Jonas 13, 10. 15. Deus não pode mentir, Números 23 e 19. Deus deliberadamente enviou um espírito mentiroso, e Reis 22 e 20, 30 e em Crônicas 18 e 19, 22. Deus faz pessoas acreditarem em mentiras, e em Tessalonicenses 2 e 11, 12. O Senhor engana os profetas, Ezequiel 14, 9. 16. Arão morreu no Monte Hor. Imediatamente depois disso, os israelitas foram para Salmona e Finom, Números 33, 38. Arão morreu em Mosera. Depois disso, os israelitas foram para Gadgad e Getebata, Deuteronômio 10, 6, 7.
Deus diz a Moisés que Arão morreu no Monte Hor. Deuteronômio 32, 50. 17. Nós temos que amar Deus. Deuteronômio 6, 5. Mateus 22 e 37. Nós temos que temer Deus. Deuteronômio 6 e 13 e Pedro 2 e 17. 18. Deus escreveu nas tábuas as 10 palavras da aliança. Deuteronômio 10, 102 minutos e 4 segundos. Deus ditou e Moisés escreveu. Êxodo 34, 27, 28. 19. Josué queimou a cidade de Ai e reduziu-a a um monte de ruínas para sempre. Josué 8 e 28. Ai ainda existe como uma cidade. Neemias 7:32. 20. Josué destruiu totalmente os habitantes de Dabir. Josué 10 e 38, 39. Os habitantes de Dabir ainda existem. Josué 15 e 15. 21. Saul destruiu completamente os amalecitas, e Samuel 15, 7, 8, 20. David destruiu completamente os amalecitas, e Samuel 27, 8, 9. Finalmente os amalecitas são mortos, e Crônicas 4 e 42, 43. 22. Isaí teve 7 filhos além de seu mais jovem, David, e Samuel 16 10 minutos e 11 segundos. David foi o 7º filho, e Crônicas 2 e 15. 23. Saul tentou consultar o Senhor, e Samuel 28, 6. Saul nunca fez tal coisa, e Crônicas 10 e 13, 14. 24. Saul cometeu suicídio, e Samuel 31, 4, 6 e Crônicas 10, 4, 5. Saul foi morto por um amalecita, e em Samuel 1, 8, 10. Saul foi morto pelos filisteus, e em Samuel 21 e 12. 25. Davi tomou 1.700 cavaleiros de Adabezer, e em Samuel 8, 4. Davi tomou 7.000 cavaleiros de Adabezer, e Crônicas 18, 4. 26. Davi matou aos arameus 700 parelhas de cavalos e 40.000 cavaleiros, e em Samuel 10 e 18. Davi matou aos arameus 7.000 cavalos e 40.000 empregados, e Crônicas 19 e 18. 27. Israel dispõe de 800.000 homens aptos para manejar espadas, enquanto que Judá dispõe de 500.000 homens, e em Samuel 24, 9. Israel dispõe de 1.100.000 homens aptos para manejar espadas, enquanto que Judá dispõe de 470.000 homens, e Crônicas 21, 5. 28. Satã provocou Davi a fazer um censo de Israel, e Crônicas 21, 1. Deus sugeriu Davi a fazer um censo de Israel, e em Samuel 24, 1. 29. Davi pagou 50 ciclos de prata por gados e pelo terreno, e em Samuel 24, 24. Davi pagou 600 ciclos de ouro pelo mesmo terreno, e Crônicas 21 e 25. 30. Rei Josias foi morto em Magedo. Seus servos o levam morto para Jerusalém, e Reis 23 e 29, 30. Rei Josias foi ferido em Magedo e pediu para seus servos o levarem para Jerusalém, onde veio a falecer, e Reis 23 e 29, 30. 31. Foram levados 5 homens dentre os mais íntimos do rei, e Reis 25, 19, 20. Foram levados 7 homens dentre os mais íntimos do rei, Jeremias 52, 25, 26. 32. São citados os nomes de 10 pessoas que vieram com Zorobabel. Esdras 2, 2. São citados os nomes de 11 pessoas que vieram com Zorobabel. Neemias 7, 7, 33. Esdras 2, 3 e Neemias 7, 8, estas passagens pretendem mostrar a quantidade de pessoas que voltaram do cativeiro babilônico. Compare o número para cada família. 14 deles discordam. 34.
A terra vai durar para sempre. Salmos 104, 5. Eclesiastes 1, 4. A terra perecerá. E em Pedro 13:10, Hebreus 1:10, 11. 35. Deus fala a respeito de sacrifícios com os filhos de Israel libertos do Egito. Levítico 1, 9. Deus nega que houvesse dito algo sobre sacrifícios naquela ocasião. Jeremias 7:22. 36. O filho não deve ser castigado pelo erro do pai, ou vice-versa. Deuteronômio 24, 16, Ezequiel 18:20 e Crônicas 25, 4. Deus vinga a crueldade dos pais nos filhos até a quarta geração. Êxodo 20, 5, Deuteronômio 5, 9. Todos os homens são culpados pelo pecado de Adão. A culpa passou de pai para filhos por diversas gerações. Romanos 5:12. 37. Jesus foi filho de José, que o foi de Jacó. Mateus 1:16. Jesus foi filho de José, que o foi de Eli. Lucas 13:23. 38. O pai de Salatiel foi Jeconias. Mateus 1:12. O pai de Salatiel foi Neri. Lucas 13:27. 39. Abiúde é filho de Zorobabel. Mateus 1:13. Reza é filho de Zorobabel. Lucas 13:27. São citados os nomes de todos os filhos de Zorobabel, mas nem Reza e nem Abiúde estão entre eles. E Crônicas 13:19, 20. 40. Jorão era o pai de Osias, que era o pai de Joatão. Mateus 1, 8, 9. Jorão era o pai de Ocosias, do qual nasceu Joás, que gerou Amazias, que foi pai de Azarias, que, finalmente, gerou Joatão. E Crônicas 13:11, 12. 41. Josias era o pai de Jeconias. Mateus 1:11. Josias era o avô de Jeconias. E Crônicas 13:15, 16. 42. Zorobabel era filho de Salatiel. Mateus 1:12, Lucas 13:27. Zorobabel era filho de Fadaia. Salatiel era tio dele. E Crônicas 13:17, 19. 43. Sali era filho de Cainã, neto de Arfaxade, bisneto de Sem. Lucas 13:35, 36. Sali era filho de Arfaxade, neto de Sem. Gênesis 11:11, 12. 44. Ninguém jamais viu a Deus. João 1:18, 6:46 e João 4:12. Jacob viu Deus cara a cara. Gênesis 32, 30. Moisés e os anciões de Israel viram Deus. Êxodo 24, 9, 11. Deus falou com Moisés cara a cara. Êxodo 33, 11. Deuteronômio 34, 10. Ezequiel viu Deus em uma visão. Ezequiel 1:27, 28. 45. Jesus curou um leproso depois de visitar a casa de Pedro e Simão. Marcos 1:29,404,2. Jesus curou o leproso antes de visitar a casa de Pedro e Simão. Mateus 8, 2, 3, 14. 46. O diabo levou Jesus primeiro ao topo do templo e depois para um lugar alto para ver todos os reinos do mundo. Mateus 4, 5, 8. O diabo levou Jesus primeiro para o lugar alto e depois para o topo do templo. Lucas 4, 5, 9. 47. Quem crê no Filho de Deus tem vida eterna. João 13:36. Quem ama a Deus e ao seu próximo tem vida eterna. Lucas 10:25, 28. Quem guarda os 10 mandamentos tem vida eterna. Mateus 19:16, 17. 48. O sermão conteve 9 beatitudes. Mateus 5, 3, 11. O sermão conteve 4 beatitudes. Lucas 6:20, 22. 49. Jesus adquiriu Mateus como discípulo depois de acalmar a tempestade. Mateus 8:26. Jesus adquiriu Mateus, Levi, como discípulo antes de ter acalmado a tempestade. Marcos 2:14, 4:39, Obis.
O contexto identifica Levi como outro nome para Mateus. Compare Mateus 9, 9, 17 com Marcos 2 e 14, 22 e com Lucas 5, 27, 39. 50. O centurião se aproximou de Jesus e pediu ajuda para um criado doente. Mateus 8, 5, 7. O centurião não se aproximou de Jesus. Ele enviou amigos e os anciões dos judeus. Lucas 7, 2, 3, 6, 7. 51. Jairo pediu a Jesus que ajudasse a sua filha, que estava morrendo. Lucas 8 e 41, 42. Ele pediu para que Jesus salvasse a filha dele que já havia morrido. Mateus 9 e 18. 52. Jesus disse aos seus discípulos que deveriam andar calçados com sandálias. Marcos 6, 8. Jesus lhes disse que não deveriam andar descalços. Mateus 10 e 10. 53. Deus confiou o julgamento a Jesus. João 5:22, João 5:27, minutos e 30 segundos, 8:26 e Coríntios 5:10, Atos 10 e 42. Jesus, porém, disse que não julga ninguém. João 8 e 15, 1, 2, 10, 4, 7. Os santos hão de julgar o mundo. E Coríntios 6, 2. 54. A transfiguração de Jesus ocorreu 6 dias após a sua profecia. Mateus 17, 1, 2. A transfiguração ocorreu 8 dias após. Lucas 9, 28, 29. 55. A mãe de Tiago e João pediu a Jesus para que eles se assentassem ao seu lado no reino. Mateus 20, 20, 21. Tiago e João fizeram o pedido, ao invés de sua mãe. Marcos 10 e 35, 37. 56. Ao sair de Jericó, Jesus se encontrou com 2 homens cegos. Mateus 20, 29, 30. Ao sair de Jericó, Jesus se encontrou com somente um homem cego. Marcos 10 e 46, 47. 57. 2 dos discípulos levaram uma jumenta e um jumentinho para Jesus da aldeia de Betfagé. Mateus 21, 2, 7. Eles levaram somente um jumentinho. Marcos 11, 2, 7. 58. Jesus amaldiçoou a árvore de figo depois de ter deixado o templo. Mateus 21 e 17, 19. Ele amaldiçoou a árvore antes de ter entrado no templo. Marcos 11, 14, 15, 20, 59. Um dia após Jesus ter amaldiçoado a figueira, os discípulos notaram que ela havia secado. Marcos 11, 14, 15, 20. A figueira secou imediatamente após a maldição ser posta. Mateus 21 e 19. 60. Jesus disse que Zacarias era filho de Baraquias. Mateus 23 e 35. Zacarias era filho de Joiada. E em Crônicas 24, 20, 22. 61. Jesus manda amarmos uns aos outros. João 13, 34, 35. Você não pode ser um discípulo de Jesus a menos que já tenha aborrecido seus pais, seus irmãos, seus filhos ou sua esposa. Lucas 14, 26. 62. Vestiram Jesus com um manto carmesim. Mateus 27, 28. Vestiram Jesus com um manto púrpura. Marcos 25, 17. João 19, 2. 63. Após Pedro ter negado Jesus, o galo cantou pela segunda vez. Marcos 14, 30, 5, 7, 7, 2. O galo só cantou uma vez. Lucas 22 e 34, 6, 0, 6, 1. Mateus 26, 34, 69, 74. Atenção! O conteúdo dessa postagem foi traduzido de um site gringo que eu esqueci o nome.